No último programa eu falei para vocês a respeito de ansiedade. No programa de hoje vou dar continuidade com relação ao programa da ansiedade. Hoje vou falar para vocês a respeito dos tipos de ansiedade e dos tratamentos que existem para a ansiedade. Os tipos de ansiedade, de acordo com os estudos feitos, apresentam algumas características, tá? A primeira delas a gente chama de transtorno do pânico, tá? Aquela pessoa que apresenta todos aqueles sintomas daquela ansiedade que passou do limite, que começa a afetar a vida social, a saúde, a vida afetiva, profissional. Essa pessoa precisa de ajuda, Então, um dos tipos de ansiedade que apresenta, um desses transtornos, é o transtorno do pânico. Normalmente dura em torno de 10 a 15 minutos, E ele é desencadeado por qualquer situação, ou de repente a pessoa está simplesmente em casa, não acontecia nenhum fato e ela começa a apresentar todos aqueles sintomas, irritabilidade, mudança de humor, a pessoa simplesmente não consegue se conectar com outra coisa que não seja aquela ansiedade, Então esse é um dos transtornos. Outro transtorno é o transtorno da ansiedade social. É um transtorno também que acomete muitas pessoas, infelizmente, e é aquela pessoa que ela apresenta algumas características que são bem marcantes no dia a dia. A primeira delas, que a pessoa apresenta esse transtorno da ansiedade social, é perda da autoestima. Ou diminui muito ou totalmente perde a autoestima, ela não cuida dela mesmo. A mulher passa a se descuidar, ela não cuida do cabelo, ela não passa uma maquiagem, O homem também não corta o cabelo, começa a deixar a barba crescer, simplesmente perde a autoestima. Então essa é uma característica também da pessoa que apresenta o transtorno da ansiedade social. Outros sintomas com relação a esse transtorno é o medo da crítica. Então esse transtorno social, a pessoa ela vai se isolando. Se qualquer pessoa fizer alguma crítica para ela, nossa, aquilo ali vai desencadear uma série de situações, ela não consegue se controlar, não necessariamente que ela vai responder, que ela vai ser ríspida, que ela vai gritar, muito pelo contrário, muitas vezes ela se fecha cada vez mais. Então ela entra num processo que ela não quer conviver socialmente, ela não quer ter contato com outras pessoas, ela não vai querer participar de uma festa, de um aniversário. Esse é um dos transtornos. Outro transtorno é o transtorno da ansiedade generalizada. Eu já falei de 2, são 4. O terceiro agora é esse transtorno, o transtorno da ansiedade generalizada. Existem algumas características para esse transtorno também. É aquela pessoa que apresenta aquela expectativa de apreensão. Tudo para ela gera uma expectativa. Nossa, será que aquela prova que eu fiz, eu fui bem? Será que eu vou passar no teste? Será que aquele documento que eu vou arrumar vai dar certo? Será que aquele negócio que eu vou fazer vai dar certo? Será que o meu amigo, a minha amiga, ela fica numa expectativa, numa apreensão muito grande. E se aquilo não acontece, gera uma frustração enorme. E com essa frustração está ligada a questão da ansiedade, que vai se comprometendo outras questões. A pessoa precisa de um tratamento. E ligado a esse transtorno também da ansiedade generalizada, inclusive ela tem uma sigla, TAG, ou TAG. Os psiquiatras lidam muito com essa questão. Em vez de falar transtorno da ansiedade generalizada, falam TAG. Então ela apresenta esse sintoma, expectativa exagerada, e um outro sintoma também muito característico dessas pessoas que elas apresentam, uma preocupação exagerada. Veja bem, isso pode ser tanto com adulto, o adolescente, uma criança. É uma preocupação, no caso da mãe, do pai, fica extremamente preocupado com os filhos, com qualquer tipo de situação, ou fica preocupado com os negócios, ou o adolescente ou a criança fica preocupada no seu dia a dia, então gera uma preocupação exagerada. É o transtorno da ansiedade generalizada. E um outro transtorno também que aparece muito, que é chamada pelos psiquiatras de TOC. O que é o TOC? Transtorno obsessivo compulsivo, que existe um índice muito grande também na sociedade que apresenta esse transtorno. Veja bem, todos esses transtornos vêm da ansiedade, Então, o que seria o TOC? Quais são os principais sintomas que o TOC apresenta?
São a pessoa que tem o toque, ela tem aqueles pensamentos obsessivos, entendeu? Nossa, se eu não fizer isso, pode acontecer um acidente comigo. Se eu não agir dessa forma, o meu filho pode acontecer um acidente com ele, né? Eu preciso fazer isso para determinada coisa dar certa, entendeu? Eu preciso me cuidar, que se eu não cuidar dessa forma, se eu não fizer isso aqui dessa forma, eu posso ter uma doença, eu posso apresentar um sintoma, um familiar meu pode morrer. Aí a pessoa ela vai ficando, né, obsessiva por aqueles pensamentos. E para ela se aliviar, para ela se sentir bem, ela começa a criar alguns rituais. Para mim não pegar doença, eu tenho que lavar a mão 50 vezes. Entendeu? E uma série de rituais, uma série de manias, né? Conferir se o carro está trancado, se a porta está fechada, vai e volta 5, 10, 20 vezes. Então isso aí compromete toda o seu dia a dia, a questão familiar, a questão social, a própria saúde, a questão profissional, né? Infelizmente compromete muito, né, essas pessoas que apresentam esses sintomas. Então, a ansiedade, né, ela apresenta 4 transtornos: o transtorno do pânico, o transtorno social, o transtorno da ansiedade generalizada e o transtorno obsessivo compulsivo, que é chamado também de TOC. E como que a gente classifica todos esses transtornos? Eles podem ser classificados de leve, moderado e grave. O leve, ele pode ser tratado com uma terapia cognitiva comportamental. O que é isso, falando de maneira bem simples? Mostrando à pessoa que pequenas mudanças de comportamento, ela pode controlar essa ansiedade. Tá? Essa não é uma questão da ansiedade leve. Se ela for moderada, precisa de um tratamento cognitivo também, de mudança de comportamento, mais remédio, mais medicamento. Tá? Então a gente tem a leve, moderado e grave. Quando é grave, né, nesse caso, daquela ansiedade que a pessoa começou a comprometer o seu dia a dia, sua rotina, a questão familiar, a questão social, né, a questão profissional, aí o que acontece? Precisa de um tratamento cognitivo, né, de comportamental, precisa de medicamento, precisa de remédio e precisa da mudança de estilo de vida. A mudança de estilo de vida, que eu comento muito com as pessoas também, que os psiquiatras, os médicos orientam também, que os terapeutas, os psicólogos também orientam. O que é a mudança de estilo de vida? É você criar uma rotina no seu dia a dia que vai te dar prazer, uma atividade física, algo que te dê prazer. Entendeu? Que seja andar de bicicleta, que seja fazer uma caminhada, que seja fazer uma academia, que seja fazer uma natação. A pessoa tem que desenvolver alguma coisa, praticar um esporte, por mais simples que seja. Esse, né, é um dos tratamentos também que envolve naqueles casos mais graves também. Os tratamentos envolvem a questão medicamentosa, né, igual foi citado aí nesse caso, porém existem aqueles medicamentos controlados que são os benzodiazepínicos, né? Que normalmente são caros e que muitos deles podem causar dependência. Né? E existe também os tratamentos também naturais ou nutracêuticos. Né? No caso, vou citar alguns aqui, mas que realmente têm comprovação científica e funcionam muito bem. Um deles, a rhodiola. A rhodiola é um produto natural, tá? Ele é cultivado na Rússia, na região ali da Ásia, tá? E lá ele é chamado também de raiz de ouro, pela N formas de tratamento e benefícios, né, que a rhodiola traz. Ele é usado para combater a ansiedade, ele é usado para antifadiga, né, aumenta a imunidade e contribui, é muito interessante isso, para a atividade mental. A pessoa consegue se concentrar mais, aumenta a questão cognitiva, de concentração da pessoa. Então é muito usado e funciona muito bem. Nesse caso é importante você ter orientação, tanto do médico, quanto no farmacêutico, um profissional capacitado para estar te orientando com relação a isso. Então, o primeiro seria a rhodiola. O segundo, a melissa. Tá? A melissa é uma planta, né, também chamada também de erva cidreira, que combate, né, de maneira eficaz e também com comprovação, tá, científica, a questão da ansiedade, a questão da insônia, a questão da depressão, tá certo? Mas é importante você perceber que nesse caso eu estou falando de produtos padronizados, produtos de extrato seco, com concentração comprovada, tá? Então eu já falei da rhodiola, da melissa e existe um outro produto, serenzo, é um nutracêutico. O que é um nutracêutico? É algo que a gente pode se alimentar e de acordo com esse produto, nesse caso é uma laranja, que é cultivada na França, esse produto é francês, tá? Que você pode estar fazendo uso dele, existe todo um processo de fabricação dele ali, tá? E que tem comprovação científica.
tá? Diminui a ansiedade, diminui o estresse, diminui a irritabilidade, melhora o sono, melhora o humor. Então, citei 3 alternativas: rhodiola, melissa e serenos. São alternativas, né, que a gente pode estar usando no nosso dia a dia para melhorar essa questão da nossa ansiedade. Espero, né, que esse programa, tanto o primeiro quanto esse segundo, possa ter contribuído para o seu dia a dia. Tá? Que você passe essas informações para as outras pessoas próximas a você, seus familiares, parentes, né, vizinhos, conhecidos. É muito importante a gente orientar e a gente se capacitar com relação às informações. Nossa, o que eu posso fazer no meu dia a dia, né, para me melhorar isso? Né? Até que ponto a ansiedade está sendo uma questão prejudicial para mim? Tá? O nosso muito obrigado, tá? E até o nosso próximo programa.